Bom dia, sejam bem-vindos ao canal CryptoDexter. É Mr. Silva aqui com vocês. Aqui nós fazemos análises simples e diretas, ligando linhas de tendência, analisando zonas de suporte e resistência. Nossa análise é bem simples, sem muita poluição. Nosso foco principal aqui é o Bitcoin, mas sempre que o mercado estiver em movimento e outras altcoins estiverem aí se movimentando e apresentarem uma boa oportunidade de trade, a gente vai cobrir também. Vamos direto às cartas aqui, a carta aqui. Gente, vamos fazer um update aqui para vocês hoje de Bitcoin. E no final eu vou falar rapidamente também do Solano. O Bitcoin, vamos começar aqui. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, o Bitcoin tinha colocado aqui esse double top. Tinha colocado esse double top aqui. E o que é um double top, gente? Só para a gente entender, vamos fazer uma analogia aqui. Brasileiro aí que gosta de corrida, de Fórmula 1. Imagina que um piloto está lá fazendo um teste numa pista nova e ele entra numa curva, a curva mais difícil do circuito, ele não consegue completar aquela curva. Tá aqui, ó, é o primeiro top. Ele vai, tenta de novo, dá mais uma volta no circuito e tenta fazer aquela curva de novo. O que acontece? Na segunda curva ele melhora ali a aceleração, a frenagem dele, ele faz alguns ajustes, mas ele acaba derrapando e não consegue terminar a curva também. Isso é o double top. Como é que acontece o double top? Alguns traders, eles apostam na queda do Bitcoin. Isso chama-se shorts. Quando o cara põe um shorts, o que ele tem que fazer? Ele tem que se proteger caso o mercado reverta e comece a subir. Para ele não ser liquidado, ele tem que botar uma parada, um stop loss, né? E aí o stop loss geralmente se dá justamente quando o topo se forma. Esse é o primeiro topo. Eu não faço shorts, mas no mecanismo dos shorts, quando você é parado, né, estopado lá, você tem que comprar de volta o asset, o Bitcoin aqui no caso, né, o ativo. Isso que ele compra o Bitcoin, por conta lá do topo que deu, né, atingiu a ordem dele de stop loss, e o Bitcoin começa a subir novamente. No que o Bitcoin sobe novamente, causa um FOMO, Fear of Missing Out. O que é isso? No inglês é o medo de ficar de fora. Aí vem o varejista lá, o investidor varejista, né, o retail investor, como eles falam, começa a comprar junto e sobe. Aí começa a subir, só que aqui o mercado engana todo mundo e estola 90% a 85% das vezes, gente, o double top, o segundo topo, ele passa um pouco do topo do primeiro, que é o que acontece aqui, mas aí o mercado vai lá e dá uma banana para todo mundo e cai novamente. E aí o que aconteceu aqui com o Bitcoin? O Bitcoin caiu e, como a gente viu inicialmente, ele deu uma... Inicialmente ele veio aqui, eu vou botar em branco aqui para destacar, gente. Inicialmente ele veio para 117, que foi aquela parada, né? Nós tivemos aqui uma zona de suporte fortíssima que a gente pode ver. O 117 foi parado aqui várias vezes. Aí tem formou essa linha de tendência. O que é uma linha de tendência válida, gente? Uma linha de tendência válida é quando o preço atinge aquela linha, bate naquela linha várias vezes, que é o que a gente tem aqui. O Bitcoin, quando foi aqui em agosto, o Bitcoin caiu, né? Ele furou o suporte, que ele tinha 117, voltou, isso aqui é normal, quando o Bitcoin, ou qualquer ativo, ele fura aquela zona de suporte ou de resistência, ele volta e retesta aquilo. Ele retestou aqui, que a gente brinca que é voltar a cena do crime, não conseguiu, caiu de novo, voltou a subir e parou aqui em 117. Por que ele parou em 117? Bom, nós temos aqui dois mostradores técnicos mostrando o porquê que isso aconteceu. Um deles, eu vou botar aqui na carta de 4 horas para ver melhor. Tivemos dois indicadores técnicos aqui que mostram por que aconteceu isso com o Bitcoin. Tivemos aqui um Head and Shoulders, que eu já expliquei para vocês, que é a cabeça e o ombro invertido. Aqui a gente chama de neckline, mais ou menos. Está um pouco fora, mas é mais ou menos essa linha aqui. A neckline, ele rompeu a neckline e eu já mostrei para vocês que como é que a gente mede isso. O target. O target a gente pega aqui o ponto da cabeça, a vela mais baixa da cabeça, vai até o neckline, que foi aqui, tá vendo? E transporta aqui para onde houve a quebra. Olha onde é que bateu. Exatamente em 117, né? Que deu a quebra que o Bitcoin parou. Na verdade, um pouco antes, ele foi a 116, mas ele foi lá. E esse 117, tem mais aqui, eu vou mostrar agora para vocês o porquê que ele não subiu também além da... E por que ele foi até aqui e não subiu mais. Vou tirar essa linha aqui, vou guardar aqui o Head and Shoulders. Opa, não quero isso.
quero trancar, quero guardar o Head and Shoulders, vamos salvar ele aqui. E aí eu vou mostrar para vocês a outra carta que eu já mostrei em outros vídeos, que é a dominância do Bitcoin. O que é a dominância do Bitcoin? Dominância não, gente, desculpa. A carta da Gap, onde tem as gaps do mercado futuro aqui. Ó. É o Bitcoin Semi-Futures, né? O mercado futuro do Chicago Mercantile Exchange. Esse mercado, assim como as bolsas tradicionais, não funcionam no final de semana. Então o que ocorre? O mercado fecha ali numa sexta-feira, quando é na segunda que ele abre, ele cria essa gap. A gap é a fenda, né? Como o pessoal conhece, inclusive, a marca de roupa famosa, gap, em inglês quer dizer fenda. Então aqui, olha, isso aqui é a carta de 4 horas. Olha, na verdade, a fenda tinha sido criada aqui, olha. Né? Ele tinha fechado aqui o mercado aqui nesse ponto aqui. Olha lá, sexta-feira, agosto 22. Quando ele reabriu, gente, ele reabriu aqui, ó. Ele reabriu na segunda-feira, dia 25. Então a gap, na verdade, foi até aqui. A gap tinha sido até aqui, aí conforme a semana foi passando, ele foi tentando preencher a gap. Olha lá. Até que ele chegou nesse ponto aqui, que foi agosto, dia 28, né? De agosto, ele subiu, aí a gap, ele fez com que, quando ele parou aqui, ele fez com que o piso da gap subisse. Mas a gap continuou ali, conforme vocês podem ver. E aí, gente... Olha aqui, onde é que estava o topo da gap, estava aqui, olha, 116.735. Onde é que ele parou? 116.775. Na verdade, isso é normal, quando ele preenche uma gap, ele às vezes trisca, passa um pouco da gap e volta. Ou, se o mercado, conforme tiver o mercado, ele continua. Olha aqui onde é que ele parou, exatamente no topo da gap. A gap, ela é preenchida, eu diria, assim, no mercado tradicional... Segundo vários analistas que eu assisti no passado, diziam que no mercado tradicional a gap sempre é preenchida e que no Bitcoin, alguns falavam que no Bitcoin não era o caso. Eu estou no Bitcoin desde 2017, gente, quase todas as gaps foram preenchidas. Eu vi quase todas as gaps serem preenchidas, com exceção de duas aqui, olha. Temos duas gaps que nunca foram preenchidas. E, aliás, eu vou voltar aqui e vou mostrar a gap para vocês, mas antes eu vou fazer um outro ponto aqui. Eu vou voltar para a carta do Bitcoin, daqui a pouco a gente volta nessa carta aqui das gaps. Então tá aqui, o Bitcoin tá aqui, ele tá aqui com essa resistência a 117. Próxima zona de suporte do Bitcoin seria aqui os 100 e acho que é o 112, tá aqui 112 mais ou menos. Isso aqui seria a próxima resistência do Bitcoin. Na verdade, é um pouco mais para cima, aqui. Essa área aqui de 100, aqui assim. Essa área, vou botar na carta, tá, tô tendo dificuldade aqui de marcar, porque a gente ainda tá vamos lá na carta de um dia, os pontos são mais definidos. Aqui. A carta de um dia tá aqui, gente. A próxima zona de suporte do Bitcoin é aqui, mais ou menos 100 e... aqui, exatamente aqui. Pega essa área aqui. Aqui. 111 mil a quase 112 mil. Essa é a próxima área de suporte do Bitcoin. E aí, caso o Bitcoin não segure essa resistência, né, ele já não está conseguindo furar a resistência de 117, caso ele não segure esse suporte a 112, ali, entre 111 e 700 a 112, qual vai ser a próxima área de queda do Bitcoin? Vamos plotar aqui a área dos 100 mil dólares a área dos 100 mil dólares, a gente tem um suporte aqui. Essa aqui é a nossa próxima área de suporte, 100 mil dólares. Tá? A gente vê aqui, olha, a zona de suporte. E se a gente alongar essa linha aqui, essa linha de tendência, aqui, ó, 100 mil dólares, tá vendo? Ele por várias vezes ele foi segurado a 100 mil dólares, furou aqui. Olha aqui quantos dias aqui ele ficou em 100 mil dólares, assim como aqui. Então 100 mil dólares é a próxima área de suporte. E por que agora, vamos voltar lá na carta do mercado futuro. Como eu disse, o Bitcoin preenche quase sempre as gaps. E olha aqui onde é que a gente tem uma gap, gente. Temos uma gap aqui em 91.800, 92 mil dólares quase. E para ele cair aqui, vou botar aqui na carta de um dia, eu botei na carta de 4 para vocês verem aquela gap, porque nem sempre a gap é visível na carta de 4 horas. Mas se a gente for olhar aqui, ele cair, ele chegar a 100 mil dólares, se ele não segurar em 112, aqui ó, é um trisco, ele dá um wick, aquele
aquela chicotada, vem aqui e preenche essa gap. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade, caso ele não segure em 112 e venha cair para 100, ele chega em 100, eu acho que ele vai dar uma triscada lá e vai fechar essa gap. Aí a gente tem aqui o VRVP, aqui nessa zona de 96, tem um aqui na zona de 106, como eu já expliquei para vocês. O VRVP mostra zonas de alto volume de negociações, né? E outra questão aqui que eu tinha mostrado em outro vídeo, a gente pegou uma linha aqui, essa linha de tendência aqui, gente, olha aqui. Onde é que ele parou? Exatamente na região ali dos 106 mil, né? Que era uma zona de suporte também. Tinha sido uma zona de suporte, foi exatamente onde ele parou. Tá ok? Então isso aí é o cenário do urso para o Bitcoin, caso ele não segure aqueles 100 mil dólares, né? Agora vamos ver o cenário do touro. O que pode acontecer aqui de bom, né? Qual é o cenário do touro, gente? Deixa eu tirar isso aqui. O Bitcoin está aqui, vou tirar isso aqui também, está aqui batendo, tentando furar essa resistência de 117 mil. E como eu mostrei para vocês aqui já também em outros vídeos, as bandeiras, né? Nós temos dois tipos de bandeiras, duas formações, né, de tendência. Essa daqui é a bandeira do urso e temos a bandeira do touro. A bandeira do urso, a bandeira de cabeça para baixo, se a gente pensar já não é um bom sinal, né? Como é que forma uma bandeira dessa? Aqui no caso foi uma queda, o Bitcoin cai por vários dias, chega numa zona de suporte, começa a se deslocar lateralmente, ou às vezes um pouco para cima, como foi aqui o caso, e ele cai de novo, ele continua caindo sucessivamente, e ele forma outro mastro, forma outra bandeira. Só que aqui no caso aqui do Bitcoin, a gente pode estar formando uma bandeira do touro, um bull flag. Olha, aqui é mais ou menos o mastro, ou pode ser o mastro daqui, aí vai de cada um, né? Tem analistas que pegam o mastro todo, tem analistas que pegam o lunar. Vamos pegar esse pedaço de mastro aqui. Então o Bitcoin ele tem que fazer mais ou menos isso aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele está formando mais ou menos uma bandeira ali, né? Vamos ver como é que vai ser, ou aqui. Vamos ver como é que vai ser essa bandeira, se essa bandeira vai quebrar ou não. Se essa bandeira quebrar, realmente tiver uma quebra dessa bandeira, então eu vou usar esse mastro todo aqui, porque ele bate exatamente com outra análise que eu tinha feito. Vocês vão ver aqui. Se a gente usar esse mastro todo aqui, a resultante dele, o mastro não tem que ser retinho não, gente, tá? Olha aqui, tá dando ali no double top, no próximo double top, passando do próximo double top, do último topo, né, que tá chegando no double top, na verdade, né? 124, se realmente ele continuar com essa formação dessa bull flag. Então, vamos aqui agora olhar aonde realmente o que vai realmente ditar aqui. Vamos pegar uma linha de tendência aqui que eu já tinha mostrado para vocês no passado. A gente pega aqui a baixa de abril e risca aqui, olha, passa por aqui. Agora eu vou trocar de cor, vou botar isso aqui amarelo. Olha aqui, gente. Olha que linha de tendência maravilhosa. Isso aqui não mente, a carta não mente, são análises técnicas. Abril pegou 2 vezes, pegou mais 2 vezes aqui em julho e depois aqui várias vezes em agosto. O preço tentou cair e foi segurado por essa linha. Então isso aqui é uma linha de tendência relevante porque ela respeitou uma cadência de preço e você uniu pontos com baixa, né? Aqui foi low highs, ou pode ser os high lows. No caso aqui a gente uniu pontos de low highs e a carta bateu várias vezes, as velas bateram várias vezes nessa carta. Vamos tirar esses brancos aqui agora, vou tirar aqui tudo, vou limpar e a gente vai ver aqui onde é que o Bitcoin vai bater. Então, agora a gente vai pegar, a gente está com essa linha de tendência e vamos usar essa outra linha de tendência aqui, que é a união das duas highs aqui, né? Que é o topo das duas do double top. Tá aqui, gente. Aqui é mais ou menos até onde o Bitcoin provavelmente pode chegar agora se ele continuar a subida. 125, se ele parar aqui, se ele for atingir, e se ele der um pico e atingir essa outra linha aqui de tendência, a gente está falando de 128 a 130 mil dólares. Então isso aqui é o que pode acontecer com o Bitcoin. Tudo são probabilidades, né, gente? Mas aqui a gente tem, pelo menos, a análise técnica da carta. A hora que o Bitcoin começar a se mover, a gente vai ter uma ideia, né?
Se ele for para cima, até onde que ele pode chegar, e se ele for para baixo, até onde que ele pode chegar. Isso é uma análise técnica. Eu vou terminar rapidamente mostrando o Sol aqui. O Sol já tinha colocado um outro vídeo, se vocês forem lá e assistir, um vídeo exclusivo sobre o Sol. O Sol, se a gente for ver aqui, gente, o Sol subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos. Foi uma arrancada e tanta. E agora ele deu um sinalzinho de fraqueza. E eu acho que o Sol ainda vai continuar subindo. Ele está dando um recuo, isso é normal, porque ele subiu uma semana seguida. E o que eu quero mostrar para vocês é essa linha de tendência aqui, que eu acho que é onde o Sol pode parar. Vamos dar uma limpada aqui. Se vocês forem no vídeo anterior, gente, vai estar lá o que aconteceu com o Sol. Inclusive eu dou lá os pontos de topo e de fundo do Sol, se vocês assistirem um vídeo sobre o Sol. Então, como eu pego essas linhas de tendência, que é uma linha de tendência válida, olha quantas vezes tocou, né? Olha quantas vezes o Bitcoin tocou nessa linha. Essa linha vai fazer uma zona de suporte agora, gente. Então, eu acho que pode ser uma zona de compra interessante aqui na casa dos 218 dólares, ou vai subir um pouco mais conforme quantos dias ele levar para atingir a linha, né? Pode subir aqui um pouco, mas nessa casa aqui do 19 a 220 dólares pode ser uma boa zona de compra para reentrar aí no Sol, para fazer um trade. Então é isso, fico por aqui, gente. É isso aqui que são nossas análises, bem diretas, simples e limpas, sem muita poluição na carta. Você não precisa de ter um monte de indicador na carta para você enxergar o que está acontecendo, para você ver a tendência do mercado. Isso aqui é técnica pura. É claro que nós temos outros fatores, como análise fundamental, que pode influenciar também no preço. Mas, fazendo uma analogia, como foi uma pesquisa de Harvard, né, que diz que você perder peso, o exercício físico contribui apenas com 30% para a perda daquele peso, né? O resto é realmente alimentação. Onde eu quero chegar aqui. Análises fundamentais vão ser 30%. 70% é aqui, análise técnica, finalmente. E aí você tem que tomar suas decisões, não deixar o emocional tomar conta de você, como eu já fiz. Inclusive, essa semana eu perdi um trade porque eu não acreditei aí no que a carta estava me dizendo e saí mais cedo do trade. Então, por gentileza, se inscrevam no canal, dê seus likes, passem o canal para amigos e para amigas que gostam desse espaço, subscrevam e ajudem o canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia para vocês, uma boa semana, até o próximo vídeo. Mr. Silva com vocês aqui. Um abraço a todos.